ele falando sobre isso. Vamos chamar um jurista para nos ajudar a entender aqui a respeito disso. A gente tem ouvido vários juristas para nos ajudar aqui a entender, e hoje quem está aqui conosco é o advogado Cacai, para nos ajudar a entender aqui também sobre essa denúncia contra Bolsonaro e o que isso pode implicar, inclusive, não só ele, mas todos os envolvidos. Olá, Cacai, bom dia, seja muito bem-vindo aqui no nosso All News. Fabiola, prazer falar com vocês, querido Josias e Thales, uma alegria enorme. Vamos lá, a gente tá aqui ouvindo muitos juristas nesses últimos dias, né, Cacai, para saber qual é a interpretação que faz dessa denúncia. Acha que a denúncia apresentada pela Procuradoria é uma denúncia robusta? Assistindo agora aos vídeos de Mauro Cid, isso fica muito claro do que aconteceu naquele período? Isso realmente vai dar uma condenação e até prisão de Bolsonaro, na sua análise? Olha, a denúncia é muito técnica, ela adotou uma regra muito interessante, seguindo inclusive o que foi feito no relatório da PF, que é um relatório bastante bem feito. Ela conta todo o histórico, desde que o Bolsonaro começou, ele e esse grupo mais próximo, começou a trabalhar para desmoralizar as instituições, especialmente o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que lembrar que naquele período em que ele era presidente, ele tinha um Congresso bastante cooptado. O Poder Judiciário colocou o pé na porta para que não tivesse o golpe. Então, é muito impressionante a denúncia, porque ela narra com detalhes o que foi crescendo até chegar à tentativa de golpe. As pessoas têm que entender que a gravidade é a tentativa de golpe. Se tivesse dado o golpe, nós não estaríamos aqui, provavelmente. Porque quem vence num golpe, quem institui a ditadura, é que determina o que vai acontecer. Então, a denúncia é tecnicamente muito bem feita. E ela tem uma grande vantagem. Eu estou chocado de ver, realmente, como brasileiro, há tão pouco tempo, você vê esses depoimentos que vocês estão mostrando, dá até uma certa náusea, né? Porque demonstra até onde eles foram. Se o Exército e a Aeronáutica tivesse entrado no mesmo lado que a Marinha entrou, provavelmente o golpe teria se dado. Então, é muito importante entender a questão técnica. A denúncia ela é técnica, o Dr. Paulo Gonet fez uma denúncia sem nenhum tipo de paixão, sem nenhum tipo de entrou em nada de política, zero. A denúncia está apta a ser julgada, e eu acho que o que vai surpreender agora, as pessoas talvez não estão entendendo, é que o tempo será muito curto, Josias. Eu penso que nós temos que lembrar o seguinte: já foram condenadas 381 pessoas exatamente pelos mesmos fatos. A materialidade está absolutamente resolvida. Todas as preliminares já foram discutidas sobejamente e decididas pelo Supremo Tribunal Federal. Agora é uma discussão tão somente de autoria. E esses últimos vídeos que estão aparecendo e as provas que foram acarreadas, porque veja bem, a delação, felizmente, depois do enfrentamento que nós advogados fizemos no Supremo Tribunal Federal, ela vale como início de prova, ela tem que ter elementos externos de corroboração. Essa delação, ela tem muitos elementos. Se você, claro, eu li a denúncia, eu li o relatório da Polícia Federal, aquilo que eu tive acesso é muito impressionante, porque tudo que é dito, de alguma forma, está comprovado. Você tem busca e apreensão do general Heleno, em que se apreendeu um caderno com a anotação do próprio punho. Você tem uma série de depoimentos. Para comprovar um fato específico da Polícia Rodoviária Federal, foram ouvidas 47 testemunhas. Olha, a denúncia é tecnicamente bem feita, e eu penso que em 4, 5 meses o Supremo estará apto para julgar e certamente para condenar. E é claro, em havendo a condenação no último grau, nós defendemos a ampla defesa de todos, é óbvio, e o contraditório, a presunção de inocência, fatalmente essas pessoas serão presas em muito pouco tempo. Cacai, os defensores do Bolsonaro argumentam que não há nada ligando ele diretamente ao 8 do 11. Ou seja, não há uma ordem dele de invadam lá a Praça dos Três Poderes, façam não sei o quê, não há essa materialidade. Agora eu pergunto o seguinte: o crime é a tentativa de golpe. Não é o golpe se ocorrer, é a tentativa de golpe. Quando um presidente da República chama os comandantes militares e apresenta para eles uma minuta de golpe,
com decreto, com decretação de estado de sítio, etc. Isso não é já uma tentativa de golpe? Eu não tenho nenhuma dúvida. Talvez, eu advogo do crime há 40 anos. É claro que eu respeito imensamente o Villares, o grande advogado, a defesa tem que ser a mais ampla possível, mas é muito difícil pegar um caso em que existem provas tão contundentes. O depoimento do então chefe do Exército e da Aeronáutica é algo impressionante. Essa reunião a qual você se referiu há pouco, em que ele alerta que se continuasse daquele jeito poderia ter uma prisão, é algo impressionante. O cidadão era presidente da República. Eu entendo que a defesa terá muita dificuldade, porque as provas são evidentes. Inclusive, uma questão que chocou a todos nós democratas, independentemente de esquerda e direita, não tem essa discussão, foi a tentativa que se iniciou para matar o ministro Alexandre. É chocante, aquilo só não foi executado por motivos alheios à vontade daqueles que estavam no projeto. É muito grave e a gente sabe, quer dizer, olha qual é a desculpa do Bolsonaro. Não, eu mandei monitorar o Alexandre porque eu achei que ele estava se encontrando com determinada pessoa. Quer dizer, é claro, a defesa tem o amplo direito de fazer o que quiser, mas não tem saída. As provas são muito contundentes. E digo mais, hein? Ali, a única coisa que poderia mudar um pouco seria a confissão de Bolsonaro, que aí reduz a pena. Porque é tão evidente a participação dele, ele era o principal. A denúncia tem que ser lida, gente. A denúncia é uma peça histórica, porque ela demonstra que, desde o início, o Bolsonaro trabalhou para fragilizar as instituições. Nada daquilo que ele atacava as urnas, atacava a credibilidade do Supremo, tudo aquilo era orquestrado. É muito interessante o desenrolar da denúncia. Então, no meu ponto de vista, não será necessário muita prova. Repito, só para que as pessoas que não têm informação jurídica. O ministro Alexandre já despachou para que as defesas se manifestem, num primeiro momento, no recebimento da denúncia. Recebida a denúncia, que poderá se dar em 30 dias, 40 dias, eles viram réus e começa a instrução da ação penal. E aí, Thales, tem uma coisa interessantíssima. Como a maioria das questões já foram decididas, as preliminares todas já foram decididas, competência, tudo, o que vai acontecer? Vão ser ouvidas testemunhas. Desde o mensalão, houve uma mudança na forma de ouvir testemunha. Vocês se lembram disso, que vocês acompanharam. A Fabíola, o Josias e o Thales acompanharam imensamente o mensalão. O ministro Alexandre, ele não vai ouvir ele próprio as testemunhas, ele vai delegar por carta de ordem. Os juízes federais dá 30 dias. Em 30 dias, todas as testemunhas estarão ouvidas. Como eu entendo que não há perícia a ser feita, abre-se prazo de 15 dias para as alegações finais e esse julgamento poderá se dar em 4, 5 meses, porque a prova está toda produzida e as questões fundamentais já estão decididas, inclusive pelo próprio Supremo, no julgamento dos 381 que foram condenados. Caio, você realçou, e é fato, a denúncia é muito bem construída, né? O procurador-geral Paulo Gonet fez uma denúncia muito sólida. Você é advogado criminal há 4 décadas, defendeu políticos de variadas matizes ideológicas, né? Alguns deles submetidos a situações duras de roer. Em certas circunstâncias, não resta aos advogados senão adotar uma estratégia de redução de danos, te agarrando ali a questões processuais, recorrendo a procedimentos protelatórios. O que eu queria lhe perguntar é se, neste caso, temos aí 34 denunciados, né, que daqui a pouco estarão no banco de réus, se há o que fazer, há o que a defesa possa fazer em relação ao Bolsonaro, a esses oficiais do alto comando do golpe, ou aqui o caso é perdido? Josias, você fala bem, quer dizer, o advogado do princípio constitucional da ampla defesa, ele tem uma obrigação, não é protelatória, ele tem a obrigação de tentar encontrar saídas processuais. Num caso como esse, onde, no meu ponto de vista, está evidenciada a responsabilidade de Bolsonaro, dos generais, gente, são 3, numa denúncia só, tem um ex-presidente da República, 3 generais, um ex-ministro da Justiça, é algo muito forte, e um almirante da Marinha. Só que, na minha visão, as questões estão colocadas, a materialidade está evidenciada. Agora é discussão de autoria. E alguma questão processual, qual questão processual que pode servir? Por exemplo, eu vi ontem que o advogado do Bolsonaro está dizendo: eu vou entrar com uma questão para levar para o pleno o julgamento. Essa é a questão processual.
Só que eu entendo que o ideal seria que todos esses julgamentos criminais, ação penal originária, fossem julgados no pleno, não tenho dúvida. Só que em 2023 houve uma mudança no regimento. Então, obrigatoriamente, esse julgamento terá que ser na turma, sob pena de nulidade. A gente tem que se atentar que o Supremo Tribunal já julgou várias pessoas na turma após 2023, após a mudança do regimento, e não pode, pelo fato de estar lá o ex-presidente da República, agora mudar para o pleno. Essa é uma questão processual que vai ser levantada, mas ela está vencida. Olha, eu só advogo do crime, realmente advoguei para 4 presidentes da República, mais de 90 governadores, vários senadores, e a primeira questão que nós fazemos, especialmente em casos que eu diria mais complicados, é tentar encontrar a saída processual. Eu não vi. Porque, repito, a exaustão. Todas essas questões já foram decididas pelo Supremo no mesmo caso. O ministro, o doutor procurador-geral, o doutor Paulo Gonet, ele foi muito inteligente, ele fez 5 denúncias. Essa denúncia pega, eu diria, aqueles maiores responsáveis. Por quê? Porque está muito evidenciado. Qual seria? Eu não consigo ver. Claro que eu vou acompanhar, respeito imensamente o doutor Celso Vilardi, se existe algum tipo de preliminar. Eu não vejo nenhuma nulidade processual até agora. Por quê? Especialmente porque tudo já foi discutido amplamente dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, na mesma questão, nos mesmos fatos, a tentativa de golpe. Então, eu vejo uma dificuldade enorme para a defesa neste caso específico. Tem algumas questões, Cacai, que estão trazendo aí de que a denúncia da Procuradoria-Geral da República ela é mais dura até do que o indiciamento da Polícia Federal. E tem também algumas questões aí que estão sendo colocadas por alguns analistas, por alguns juristas. Falando, por exemplo, hoje a matéria do jornal Folha de São Paulo fala que a PGR omitiu falas de Mauro Cid que contrastam com a denúncia contra Bolsonaro. Falando algumas falas dele que foram colocadas, vamos colocar assim, editadas nessa situação. Eu queria que você explicasse para a gente, né, até com o seu conhecimento jurídico, como é que isso funciona? Quer dizer, a denúncia da PGR ela é diferente do que fala a Polícia Federal, né? É uma denúncia sendo apresentada. Como é que você vê aí esses pontos que estão sendo abordados por alguns como um caminho para a defesa de Bolsonaro, inclusive? Olha, esse é o dia a dia do processo criminal, né? O que é o indiciamento? O indiciamento é a impressão dos delegados que fizeram a investigação sobre os fatos. Tem um relatório de 800 e tantas páginas. O indiciamento ele não tem nem valor jurídico nenhum. Claro que tem uma repercussão grande na mídia e tal. O que vale é a denúncia. A denúncia é a peça formal do Ministério Público, que é o Dominus Litis, que nessa fase anterior eu costumo dizer que tem mais poder do que os 11 ministros do Supremo, porque se não tivesse denunciado, não teria processo. O Supremo é um poder inerte, o Poder Judiciário é inerte, ele tem que ser provocado. E é absolutamente normal que o Ministério Público faça uma análise de tudo que foi investigado para apresentar, naquele momento, uma denúncia. Veja bem, o doutor Paulo Gonet, eu não sabia, estou vendo agora pelas gravações que vocês estão passando, ele estava presente no dia das delações, ele acompanhou a delação. Então, ele tem o direito e o dever de fazer a percepção dele, desde que fundamentada. A denúncia é muito bem fundamentada. Então, o fato de você ter, numa longa delação, uma frase que não foi usada e que, na interpretação dos advogados, de alguma forma é favorável, vai ser usado na defesa. Não tem nenhuma relevância. Você veja bem, o que é relevante para o processo penal? É a prova produzida que vai colocar ou não responsabilidade em alguém que está sendo processado. Então, se você tiver 10 provas, dessas 10 provas, 8 levam à conclusão de que aquele cidadão tem responsabilidade e deve ser processado. Se tiver 2 que deixam, de certa forma, em dúvida, é óbvio que o que vale é aquilo que foi produzido para poder ser levado ao judiciário. Então, eu não faço nenhum reparo à denúncia. A denúncia foi uma denúncia pensada, de forma estruturada, e o fato de ter uma fala ali, outra fala aqui, que poderia ser constatada de alguma forma, não tem relevância jurídica. O que vai ser acarreado aos autos já tem quantidade enorme de prova, vai ser submetido ao judiciário, é exatamente aquilo que pode levar à responsabilização. E tem um detalhe que é importante.
As pessoas que estão falando, que estão fazendo depoimento, são pessoas que viveram os fatos. É quem estava presente. Olha, esse depoimento, essa delação do Mauro Cid, é muito impressionante. É muito impressionante. É algo que a gente que é democrata, que quer o bem do país, independente de esquerda, direita, não tem nada a ver com isso. A gente quer a estabilidade democrática. A gente fica chocado com a forma com que ele relata, com a precisão, com a espontaneidade que ele relata. O primeiro requisito para uma delação é a voluntariedade, a espontaneidade. Isso está muito comprovado nessa delação. Então, é comum, Fabiola, muito comum, que a denúncia não siga rigorosamente o que está constando no indiciamento do relatório. O Procurador-Geral da República é o dominus litis, ele é o dono da ação penal. E ele fez a convicção, e aqui entre nós, extremamente técnica na elaboração dessa denúncia. Cacai, outra questão é a dosimetria. Os bolsonaristas já reclamam que foram dadas penas muito altas ao pessoal do 8 do 1. Aquela velhinha que fez cocô no Supremo, esse tipo de coisa, né? Quer dizer, foram dados penas ali de 17 anos para vários deles. Diante da pena que foi dada às pessoas que fizeram a invasão da Praça dos Três Poderes, você pegar o Bolsonaro e apontar ele como o líder, o chefe do movimento e o principal beneficiário, significa que ele vai ter que ter uma pena maior que a daqueles bagrinhos. É isso? Tecnicamente é isso? O chefe tem que ter uma pena maior do que a dos bagrinhos? E, em sendo assim, Bolsonaro vai ter mais do que 17 anos? Ou é possível rever a dosimetria da pena daqueles lá? Thales, você me dá a oportunidade de explicar uma coisa técnica que é muito importante as pessoas prestarem atenção, quem não tem formação jurídica. No Brasil, as penas para um determinado crime, elas têm a pena mínima e têm a pena máxima. A imputação para esses 381 que foram condenados a penas altíssimas, foram 5 imputações. O Supremo Tribunal tinha 2 soluções, ou absolvia ou condenava. Condenou, tinha que condenar. As provas eram evidentes. Thales, ao condenar, o Supremo condenou em 5 imputações. Quem escolheu as imputações foi o Procurador-Geral da República, não foi o Supremo Tribunal. A condenação se deu na pena mínima. As penas mínimas somadas dão 14, 13, dependendo do crime, ou 17 anos. Esses que foram condenados a 17 anos, que, gente, é uma pena altíssima, é lamentável. Mas o Supremo não tinha saída. A dosimetria da pena, eles têm o direito de entrar com revisão criminal no Supremo Tribunal Federal. É a única forma que existe. Agora, é muito importante as pessoas terem esse conhecimento. Como existiu um concurso material, as penas são somadas. Não tinha como dar menos, ou condenava ou absolvia. Condenando nas penas mínimas, olha que interessante, e triste, e somando, dá 14 anos. Então, é óbvio que agora os generais, o almirante, o ex-ministro da Justiça e o Bolsonaro, eles terão uma pena muito maior. O Bolsonaro, especialmente porque ele é colocado na denúncia como sendo o chefe da quadrilha armada, chefe da organização criminal armada. O Bolsonaro, ele pode chegar até 34 anos de cadeia, se você somar as penas máximas, eu não acredito que chegue nisso, mas não terá como fugir de 27, 28 anos de cadeia. Você me dá a oportunidade de explicar uma coisa que eu sou muito abordado. A cada 17 anos, o cidadão mata e pega 8 anos. No Brasil, existe pena mínima e pena máxima para os crimes. Esses que foram condenados a 17, 14, 13 anos, foram condenados na pena mínima. Só que elas têm que ser somadas, porque tem um concurso material. Ou seja, não tem saída. E você tem toda a razão. A sua pergunta, ela demonstra a experiência que você tem. O chefe, os beneficiários, não só o Bolsonaro um pouco mais, mas os generais, Braga Neto, está preso, gente. O general está preso. E depois de condenado definitivamente, ele é um papapuda, ele é um pabango 8. Então, essas penas, no meu ponto de vista, especialmente deste processo, deverá beirar de 25 a 30 anos.